Olá, boa noite. Eu peço desculpa, mas eu estou aqui a tentar convidar o Bruno, só que não consigo. Ok, conseguimos. Bruno, Estava no computador e agora é que eu percebi que tenho que vir para aqui para o telemóvel. ok. Não, eu estava a fazer o convite e isto não dava, dizia que realmente estavas a ter problemas. Mas pronto. Consegues ouvir-me bem? Sim, consigo. Queria ver, entretanto, só fazer aqui uma pequena alteração para pôr o telemóvel aqui num suporte. Ok. E ouves-me bem a mim? Olha, ouço perfeitamente. Agora está tudo direitinho. Isto é a primeira vez que eu faço uma live no Instagram e no Facebook. Até tentei conectar com o Facebook, mas não consegui. Se der para gravar depois, partilhamos no Facebook, partilhamos no YouTube, portanto não há problema. Não é por aí que Sim. deixamos de fazer a live. Bruno, antes de mais, eu quero agradecer-te a teres aceito o convite. Nós já conversamos um bocadinho e por conhecer um bocadinho também a tua história, por aquilo que eu pesquisei, eu gostava que partilhasses um bocadinho com as pessoas, com quem nos acompanha, tanto nas tuas redes sociais como nas minhas redes sociais, a tua história de superação, a tua história de resiliência e também para mostrar um bocadinho às pessoas que mesmo quando estamos lá embaixo, no fundo do poço, há sempre uma luzinha ao fundo do túnel, há sempre uma solução e gostava que partilhasses um bocadinho a tua história, até pelo que é que tu passaste e os caminhos que te levaram também a hoje em dia seres terapeuta, porque eu até acho que melhor do que ninguém, né? Quem esteve lá, quem passou por tudo, consegue ajudar e ter uma outra visão de como ajudar as pessoas quando realmente precisam. Sim. Obrigado, Dora, pelo convite. É uma honra e uma gratidão profunda não ser a primeira, de ser a primeira, mas também poder partilhar então aqui a minha história, a minha superação, aquilo que faço, aquilo que eu acredito, dizer a minha verdade. Boa noite a todos os presentes e às pessoas que depois também vão ouvir. Obrigado por estarem aqui connosco. Então, no fundo, a minha superação e a minha história de vida marca-se muito por uso de substâncias, por uma vida de dependência química, drogas. Eu tive um período na rebeldia aos 16 com aquilo que ainda hoje se diz que são as drogas leves, que isso é um mito, já é um mito. Mas pronto, os charros, o álcool e depois foi evoluindo para heroínas, cocaínas, êxtasis, dos meus 18 aos meus 23, mais ou menos. Depois tive ali um período de 10, 11 anos limpo, sem saber que tinha um problema com drogas, sem saber que tinha um problema comigo.
E depois então recaio aos 33 e dos 33 aos meus 45, 46, aí sim foi muita destruição, muita dor para mim e para os meus. E depois então aos 45, 46, foi em 2018, decido fazer diferente. Ou seja, é aqui neste período, neste tratamento, em um tratamento num programa de Narcóticos Anónimos, numa comunidade terapêutica, que eu decido baixar os braços, render-me, confiar em terapeutas, confiar em quem sabe, em quem também já lá esteve e como é que me podem ajudar. E então é aqui que eu começo a perceber que desde muito novo eu fui reprimindo as minhas emoções, não sabia lidar com elas, também não fui educado a lidar com elas, e posso dizer que diz? A libertá-las, não é? Não foste Exatamente, a libertar. ventilá-las. E posso dizer que terá sido mais ou menos até essa altura que eu ainda responsabilizava os outros pela minha dor, pela minha mágoa, nomeadamente os meus pais, o meu pai, a minha mãe, sempre aqueles que me amaram. Eu hoje consigo ver, porque entretanto depois fiz formações, terapias, cursos, no fundo todas elas para me curar a mim, e fui percebendo que eles fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam, por amor. Eu é que escolhi toda esta conjuntura para curar feridas que vinham de outras vidas, feridas interiores. Pronto. Então, sempre tive muito amor, sempre tive muita qualidade de vida, fui uma criança feliz. Eu e os meus irmãos sempre tiveram meu pai militar de carreira, portanto nunca houve escassez de nada, felizmente. Uma boa casa, boas relações, bons amigos, boas escolas, boa roupa. Eu quando digo boa não é no luxo, mas o conforto necessário, básico, pronto. Portanto, se hoje ainda não há uma evidência científica que se prove qual é a origem da adição, que a Organização Mundial de Saúde reconhece como uma doença, portanto, não posso dizer que tenha sido cultural, social, foi o que foi. Mas o mais engraçado foi que esta semente do programa de Narcóticos Anónimos foi colocada em mim em 2012, quando eu conheci o programa, e eu tive 7 vezes em tratamento e terminei 2. Um em 2014, que sai de lá com muita arrogância, com muita autossuficiência, com muita vontade própria, com muito pouca humildade, e passar 6 meses de estar a fazer tudo à minha maneira, acabei por recair. E então em 2018 eu decidi efetivamente fazer diferente, ou seja, há uma semente que é posta em 2012 que só brota da terra em 2018 e começa a dar frutos em 2019. Oh, Bruno, diz-me uma coisa, há bocado tu disseste que tu fizeste vários tratamentos e em 2018 é que decidiste confiar na equipa que estava lá. A equipa era a mesma sempre ou não? Não, eu estive em várias comunidades diferentes, okay. Portanto não foi a mesma equipa, mas engraçado que estás a dizer que eu vou agora dizer uma coisa, porque a mensagem sempre foi a mesma. O meu chip é que estava virado para o mensageiro. Eu queria perguntar se tu sentiste confiança realmente nas pessoas ou eras tu que estavas no limite e já não aguentavas mais e decidiste entregar os pontos e dizer... Sim, olha, foi tudo uma série de fatores e vou trazer aqui um bocadinho também esta parte holística e espiritual que eu acredito, que eu vivo, que eu respiro. Eu na realidade em 2018 eu estava a ser pressionado pelo tribunal, porque eu fiz asneiras, não é? Cometi alguns crimes, a necessidade falava sempre mais alto e o adito, na sua adição ao mais alto nível, distorce completamente a realidade e só tem um objetivo, que é satisfazer o vício, ponto. Tudo o resto nem é tema, não há há muita inconsequência, há muita irresponsabilidade que eu, o adito de uma forma transversal, mas falo de mim, nem sequer pensava. Se porventura pensava, há uma distorção tão grande da realidade na mente que eu pensava sempre que me safava. Pronto, ou seja, é propriamente que me mente para justificar e validar que tudo é possível de ser feito, logo que eu obtenho o dinheiro para poder satisfazer o vício.
Pronto, e então em 2018 eu sou pressionado pelo trabalho, eu já tinha decidido, ou seja, isto foi assim, eu entrei em comunidade terapêutica, não me portei bem, sou expulso, trago os papéis da comunidade terapêutica e apresento ao tribunal porque eu tinha pedido para voltar, mas o diretor disse-me que eu só podia voltar completamente abstinente. E eu durante um mês e meio tentei, não conseguia, estava ali 3 dias recaía, 3 dias recaía. O tribunal neste processo de mês e meio obriga-me ou a fazer tratamento ou então tinha mesmo que ser preso. E há um senhor espírita que me liga passado 15 anos, que nunca mais ouvi falar dele, e ele liga-me e diz-me: Bruno, estás bom? Cruzei-me com o teu cunhado, nunca mais soube de ti e tenho pensado muito em ti nestes dias e faz-se em mim um clique. Eu achei aquilo, já na altura já bebi um bocadinho e já das sincronicidades e das energias, já tinha feito o curso de Reiki em 2004, portanto nada um pouco do alternativo ou do holístico era estranho para mim. E o senhor pergunta-me: olha, preciso de alguma coisa, queres que carregue o telemóvel? E sim, olha, já agora carrego-me o telemóvel. Então eu vou-te carregar o telemóvel e depois eu ligo para confirmar se o dinheiro, se o saldo ficou ativo. E neste processo, enquanto eu espero, enquanto o senhor carrega o telemóvel, faz-se-me luz. E quando ele me liga a seguir a perguntar se o saldo tinha caído, eu tive que pedir ajuda e disse-lhe: olha, Sr. Dias, eu estou a passar por isto, eu estou a passar por este processo, eu preciso sair daqui de Aveiro, eu vim a Aveiro, não estou a conseguir aqui, o senhor pode-me ajudar? E ele imediatamente diz: Bruno, vou-te já comprar o bilhete do comboio, vens para aqui para a minha casa, vamos para a minha quinta em Mafra e ficamos lá. E foi assim que eu consegui a oportunidade para sair da teia onde me encontrava, porque estava muito envolvido naquela teia, era as ruas, era as pessoas, era a realidade, era o próprio quarto em si. Já havia uma energia muito entranhada em mim, uma dinâmica, era um automático. E pronto, e então tive 15 dias em casa dele, entrei novamente em comunidade terapêutica e fiz completamente diferente. Fiz completamente diferente. Eu recordo-me que eu tinha um terapeuta, da primeira vez eu tive uma terapeuta que ativava muito o gatilho da voz do meu pai e aquilo para mim era complicado, e depois da segunda vez que eu entro, ela já não era minha terapeuta. Eles também têm que ter esta obrigatoriedade de não se repetirem, precisamente para darem novas oportunidades aos pacientes. E então entrou-me um senhor que era muito como a minha mãe, muito doce, muito meigo, muito atencioso, mas no dia do meu primeiro trabalho profundo, que nós fazemos uma história de vida e depois em grupo isto é processado e há feedback, este meu terapeuta não estava presente e quem veio foi a outra terapeuta. Entretanto eu conto ali um pouco da minha história e no fim ela vira-se para mim com aquela voz do meu pai e diz assim: tu mataste o teu pai naquele dia em que ele viu que tu estavas a usar drogas. E aquilo, matei o meu pai. Até porque houve colegas que me disseram: não, lá, o teu pai está vivo. Mas, ou seja, matei-o espiritualmente, matei-o emocionalmente. Mas foi nesse dia que eu comecei a olhar para a mensagem e não para o mensageiro. Ou seja, em vez de me fechar, em vez de reagir a este ataque, a esta acusação, digamos assim, disse: espera aí, sim, na realidade eu matei o meu pai. E eu amo o meu pai, eu não o quero morto, eu não o quero matar. Foi aí que tiveste o clique, foi aí que te deu que tiveste a viragem. Sim, foi nesse dia que efetivamente eu comecei a olhar de uma maneira diferente para aquilo que me queriam mostrar, para os caminhos que me queriam mostrar. Tu tens consciência o que é que te levou a esse caminho? Assim, tu tens consciência que foi o teu lado emocional, tens consciência que foi o recalcar de muitas emoções que não foram libertadas, que te levaram a esse refúgio. E tu tens consciência qual era a emoção que estava aí dentro que te levou a isso? A emoção que estava era muita frustração, muita rejeição. Estou a Sim. perguntar isto por uma razão. Tu estás-me a falar que te deu o clique quando ela te falou no teu pai, que tu mataste o teu pai. Mas na verdade, qual era a tua missão? O que é que tu querias mostrar? Quando estava a usar drogas, Sim. há uma parte minha que eu tenho que acreditar que é muito válida, não importa quanto, em que no fundo era a forma que eu tinha para atingir o outro, para magoar o outro.
Ok, e tu sentias-te magoado por quem? Pelo teu pai ou pela tua mãe? Pelos dois, eu só há pouco tempo é que eu vim a perceber que afinal de contas foi muito a proteção da minha mãe que mais me condicionou no masculino, digamos assim, ou no clã do masculino. Portanto, às vezes, nesta minha apatia, nesta minha inatividade, na procrastinação, foi proteção a mais, no fundo foi proteção a mais. Da parte da tua mãe, mas da parte do teu pai, o que é que tu sentias no início da adolescência, que nós temos aqueles sentimentos mais à flor da pele? Tu sentias aquela revolta em relação a quem? Em relação ao meu pai. Exato, não é? E então tu passas a tua adolescência toda a acumular essa revolta, porque na verdade o que é que tu querias? A atenção do teu pai, certo? A atenção do meu pai, e quando essa terapeuta te fala que tu mataste o teu pai, literalmente foi um choque para ti, porque emocionalmente o que é que tu queres? Não queres de todo matar o teu pai, tu queres que ele olhe para ti, né, e que tenha orgulho em ti. Exatamente. E ela teve pontaria naquilo que ela te disse. Né? Tal e qual. Foi a melhor forma de te fazer despertar. Tal e qual. Vindo do teu inconsciente, não é? Porque tu não fazias a mínima ideia conscientemente o que é que se estava a passar, tocando no ponto certo, foi o que te fez despertar para este mundo. E depois lá está, é uma escalada, não é? Para limpar feridas e camadas que estão... A partir desse momento, desse tratamento, desse período, tudo se abriu no alinhamento daquilo que na realidade é a minha missão de vida, é o meu propósito de viver, que eu no fundo já andava, ou seja, deixa-me dizer assim, por exemplo, já em 2015, 2016, em algumas terapias alternativas, regressões, hipnose e coisas assim do género, nomeadamente até, por exemplo, constelações familiares, já me diziam: Bruno, está aqui a tua oportunidade para dares o salto, para dares o salto, para dares o salto. Tu tens aqui uma missão para cumprir, muito alinhada também com aquilo que tu viveste, mas pronto, eu já estava completamente fechado naquilo. E na realidade, eu quando decido fazer diferente, foi como que me pusessem à frente na secretária todos os manuais, todos os trabalhos, as formações, como que diz, vá, agora está aqui tudo disponível para ti, escolhe. Porque o salto foi muito quântico. Sim, o meu salto é? foi muito quântico. E há sempre um momento que marca, não é? Tu Sem dúvida. tens consciência do momento exato em que tu deste esse salto. Não é? Eu acho que nós temos essa consciência. Exatamente. No dia da hora, do sítio onde estávamos, onde parece que nos injetaram aquela quantidade de energia que nós despertamos e uau, agora é tudo diferente, não é? Tal e qual. Eu, se juntar os dias todos que tive em comunidade terapêutica, dá quase 2 anos e meio, 24 sobre 24. Obviamente, nestes 2 anos e meio, todos os dias nós estamos a trabalhar, nós estamos ali fechados numa comunidade, a fazer trabalhos escritos, terapias de grupo, terapias individuais, dinâmicas, então o que eu quero dizer é que quando eu decido fazer diferente, toda esta matéria que eu aprendi, que eu ouvi, que eu pratiquei, estava cá, ela estava cá disponível, o inconsciente gravou, memorizou-a, portanto isso alavancou também muito o meu processo terapêutico e a minha superação, e isso ajudou-me imenso, não é? Portanto, vale o que vale. Os seres não vale a pena falar neles. Pronto, foi o que foi, e esta é a minha realidade, esta é a minha vida, mas ao mesmo tempo também o salto foi quântico porque eu tive efetivamente vontade de fazer diferente. Mas hoje em dia tu olhas para o teu passado com pena, com culpa, ou tu agradeces daquilo que aconteceu? Sim, pena não. Culpa ainda alguma. É um processo de cura. Culpa por ti ou culpa por alguém? Não, culpa por mim. Culpa por mim. Culpa por mim. Porque já aprendeste que és responsável por tudo aquilo que... Sim. Olha, eu posso dizer que eu quando começo a fazer o trabalho do perdão em comunidade, eu nunca me esqueço. Eu estava numa terapia e há um colega meu que tem o pai em fase terminal de um cancro e ele estava super ressentido com o pai, já não falava com o pai há dezenas de anos, e só que depois estávamos ali em grupo, porque ele recebeu a notícia e o grupo estava a dizer: pá, despede do teu pai, depois vai ser pior para ti, tararã. E no fim há um terapeuta que... e eu dou-lhe o meu feedback,
em relação ao meu pai, mas no sentido vai ter com ele, não guardes a mágoa. E o terapeuta, muito perspicaz, vira-se para mim e chama-me à parte no fim, assim, Bruno, eu tive a ouvir o teu tom de voz quando estavas a falar do teu pai, e põe assim a mão por trás e dá-me um livro que é o Trabalho do Perdão. E ele dá-me este livro para eu fazer o perdão. E eu, quando começo a fazer o trabalho do perdão, e percebo que a única pessoa que eu tenho que me perdoar é a mim, e quando eu tinha uma lista infinita de culpa ao meu pai, posso dizer, Dora, quando eu começo a fazer este trabalho de perdão a mim, não havia nada para perdoar ao meu pai, porque eu autorresponsabilizei-me por tudo, nesse mesmo momento, e depois percebi também mais tarde, ou vim a perceber mais tarde, que também o meu pai teve uma infância, também o meu pai teve uma dor, e depois entram as constelações familiares, e assim sucessivamente no meu clã, a minha ancestralidade de família, e por isso é que eu hoje vejo que eles fizeram o melhor que sabiam e podiam, na sua dor, no seu amor. Exatamente. E pronto, e portanto, sim, sou completamente responsável, procuro fazê-lo sempre, hoje, de uma forma consciente na minha vida, ser responsável por todas as minhas escolhas. Muitas das vezes, quando estou envolvido na emoção, em que eu fiz uma escolha na realidade, mas depois que sinto injustiça por parte do outro, mas muito enquanto estou ainda envolvido ali naquela emoção, estou ali naquela zanga e tal, mas muito rapidamente me cai a ficha assim, Bruno, não, foste tu que decidiste, foste tu que deste essa oportunidade, foste tu que permitiste a que isto tivesse acontecido. Portanto, assume a tua responsabilidade para amanhã poderes fazer melhor. Para amanhã poderes fazer melhor. E quando fazes o perdão, eu não sei se tu tiveste essa necessidade, mas tu disseste que fizeste o perdão a ti próprio, mas antes de fazer a ti, quando fizeste ao teu pai e à tua mãe, tu não tiveste a necessidade de fazer o perdão aos teus pais para tu compreenderes, lá está, que eles não têm culpa, que eles estavam feridos e que essa ferida foi aquilo que os levou a fazer o melhor que eles sabiam, e que depois disso tu tens consciência que a culpa é toda tua, que tu é que interpretaste as coisas também mediante a tua ferida interior. Já não foi, não é? sim, não foi nessa ordem. Não foi nessa ordem porque a coisa foi... os meus guias são mesmo uns bacanos. Foi tudo muito progressivo e muito suave, quase como que ao conhecerem-me ou ao conhecer-me, as coisas foram pela ordem que tiveram que ser. Ou seja, comecei primeiro precisamente a fazer o trabalho do perdão comigo, comecei a... como é que eu ia dizer? De uma forma direta, comecei a eliminar a lista das responsabilidades que eu acusava aos meus pais, digamos assim, e é depois da comunidade terapêutica, quando eu venho para fora, em Lisboa, e começo então a fazer a minha vida, a recomeçar a minha vida, no curso de constelações familiares, então quando começa a ser mostrado, portanto, estas dores deles também, a compreender um pouco mais, mas isto estamos a falar num período... Posso dizer, Dora, num período de 7 meses, desde o início do perdão, tudo é um processo, e para mim foi em 7 meses, ou seja, foi-me tudo demonstrado progressivamente, gradualmente, sendo que eu estava em comunidade terapêutica e no fundo o grande objetivo, porque aquilo é um tempo limitado, não é? Então há que aproveitar ao máximo aquilo. Hoje penso assim... Vou ser um tempo rápido até, 7 meses, sim, foi um processo rápido. Sim, foi. Nem sempre foi, mas desta vez foi. Ou dessa vez foi, sem dúvida. Eu tive 4 meses na primeira fase, 3 meses na segunda e depois tive outros 3 meses na terceira, onde já interagia com... Aliás, já estava a trabalhar na terceira fase. E depois, entretanto, logo a seguir ao verão começo a fazer o curso das constelações familiares. Mas então, para dizer que em comunidade terapêutica, quando começo a fazer este trabalho do perdão, porque estou a olhar para mim, porque estou a saber quem sou, as minhas fragilidades que me levam, ou que me levavam a usar drogas, no fundo não é que me levam a usar drogas, no fundo é que me levavam ou que me levam a ter comportamentos obsessivos e compulsivos aditivos. Ainda hoje eu tenho que me balizar, todo o adito tem que se continuar a monitorar. E o programa de Narcóticos Anónimos é um programa que eu acho que devia ser de uma forma transversal, adaptado e ensinado à humanidade, à sociedade, porque é um programa de autoconhecimento na relação pessoal e interpessoal.
E então eu comecei a perceber-me e a conhecer-me, as minhas dificuldades, os meus desafios, as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, e ainda hoje eu posso dizer, ainda hoje quer dizer, eu continuo sempre a fazer isto, mas isto, como é que eu ia dizer, isto veio-se fundir, o programa veio-se fundir a uma característica minha que eu tenho desde sempre, desde que me conheço, que é fazer introspeção. Eu estou sempre a avaliar. Se por um lado eu sou uma pessoa exigente, por outro lado, ao mesmo tempo, o bom disto é que eu estou sempre a avaliar-me. Pá, não devia ter dito aquilo, devia ter sido mais simpático, o que é que eu estou a esconder, porque é que eu não sou capaz de dizer isto, estou-me sempre a avaliar. Sim, é bom ter consciência das coisas, mas também não é bom ter um controle excessivo, porque depois tu estás a querer controlar-te e a fazer as coisas mediante aquilo que os outros vão pensar a teu respeito. Como tudo na vida, o caminho do meio é sempre o mais saudável, não é? Exatamente. Mas isto para dizer que há traços de personalidade que têm vantagens numa determinada empregos de uma determinada maneira e têm desvantagens em empregos de outra maneira. Pronto, no fundo é tudo uma questão de equilíbrio, sem dúvida, que é um trabalho que eu continuo a fazer comigo, que é ser mais meiguinho comigo e não ser tão exigente. Eu acho que o problema geral das pessoas que tiveram problemas e que ainda têm com químicos é que as pessoas percebem que de alguma forma, quando há alguma dor que começa a aparecer, tu sabes exatamente a forma de a cancelar, não é? E então as pessoas usam os químicos porque é a forma mais fácil do que enfrentar a dor, não é? Porque lá Sim, está, mas porque o interior está tão ferido sim, que arranjaram uma forma de anestesiar ali a dor de uma forma rápida e fácil, não é? Claro que traz as sim, suas neste caso sim, mas consequências. deixa-me aqui dizer que a doença da adição manifesta-se em dezenas, para não dizer centenas, de comportamentos ou substâncias. O sexo, o álcool, o jogo, a comida, a internet, Tudo, a violência, pronto. tudo que é exagerado é uma adição, Exatamente. não é? Exatamente. E, portanto, eu quando digo que eu usei drogas, na realidade este foi o meu grande problema no sentido de me destruir a minha vida e a vida dos que me rodeavam. Mas eu posso dizer agora que eu tive mais do que... Eu não tive só estes comportamentos aditivos, ok? O sexo, a pornografia, a comida, sei lá, o jogo também tive ali um período com o jogo. Houve Todos deles que se eles, misturavam ao mesmo tempo, todos houve eles deles é que se para misturavam ao camuflar mesmo uma tempo. emoção que está aí dentro de ti, que, não é? Quando tu dizes, por exemplo, a adição do jogo, o que é que isso traz? Adrenalina, não é? Porque pode Adrenalina, ganhar, exatamente. dá-te poder, não é? Mas tu vais buscar essas emoções pelo caminho errado, não é? Porque não, Sem como não dúvida. estão cá dentro, nós vamos buscar o que está à nossa volta. Sem dúvida. A Eu que verdade é nem que sou uma durante um período pessoa, de tempo dá-te uma emoção fantástica, não é? Seja eu a que nem droga, sou uma seja o pessoa, álcool. exatamente, eu que nem sou uma pessoa que nem nunca fui de jogar no computador e Playstations e coisas assim do género, joguei, mas nunca fui, foi algo que nunca me puxasse para continuar a fazer. Eu joguei póquer, aquele jogo de estratégias, e eu fiz dívidas, porque aquilo era uma doença, é obsessivo compulsivo, é obsessivo compulsivo. Exato. Então eu escondi que eu hoje me monitoro, quando me monitorizo, é precisamente nesse sentido, não é? Portanto, eu consigo facilmente e rapidamente perceber quando já estou em comportamentos de fuga. E rapidamente, quando paro, assim, ok, Bruno, já estás aqui a entrar em desequilíbrio e já está a ser um excesso. Então eu consigo, ok, semana passada, pá, discuti com aquela pessoa, fiquei ressentido, ela não veio pedir desculpa, meu orgulho dela, estás a ver? Ou eu fui. Portanto, eu consigo ir à raiz, à origem do problema que depois, num processo cumulativo, despertou neste não querer sentir, né? Seja na raiva, seja na zanga, seja na frustração, seja na tristeza, seja na rejeição. Ou seja, tudo para não sentir. E o mais engraçado é que eu hoje gosto e fascina-me permitir-me sentir. Isto pode estar a ser um paradoxo aquilo que eu acabei de dizer, mas eu quando caio em mim, ok, permite lá, olha lá para a tua zanga. O que é que tu estás a fazer com ela? E porquê a zanga? Será que é assim tão importante? Portanto, faço todo este questionamento de autoanálise, percebes? E quando tomo minha esta emoção, quando tomo meu este sentimento, empodero-me dele e ele aos poucos começa-se a desvanecer. E fica mais fácil numa situação idêntica
não empolgar tanto a emoção ou o sentimento. Até porque, na verdade, quando tu estás a olhar para ti, não é? Para essa situação que aconteceu, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a reconhecer em ti a dor que te provocou esse sentimento. Então estás a curar-te. Não é? Se estás Exatamente. a curar da próxima vez já não vai ser tão doloroso, ou nem vai acontecer. Exatamente. Não é? E isso, olha, digo-te uma coisa, é de louvar aquilo que estás a dizer, porque o facto de teres tido uma vida tão conturbada, não é? Por muito que tenham sido as tuas escolhas, mas também tiveste a força de sair desse processo, de procurar ajuda, de pedir ajuda, que é tão importante. As pessoas Pedir muitas ajuda, vezes têm vergonha de pedir ajuda, mas eu costumo dizer que pedir ajuda é um ato de coragem, não é? sem dúvida. Porque nós não sabemos tudo sozinhos, nós não somos ninguém sozinhos. Claro que o caminho é individual, mas se temos uma comunidade à nossa volta, se temos pessoas que são formadas em determinados assuntos, é por alguma razão. E pedir ajuda, seja a quem for, nem que seja a um vizinho, olha como te aconteceu a ti, que não estavas à espera assim. E do Exatamente. nada, não é? Do nada, que nós sabemos que não é do nada, não é? Mas Sim, sem dúvida. que te aparece Quando alguém. nós temos esta humildade e esta coragem de querermos olhar para nós, de querermos responsabilizar pela nossa dor e baixamos os braços e pedimos ajuda, portanto, que sai do coração e não da mente, não importa o julgamento do outro, o universo, o divino, Alá, Buda, o que for, imediatamente fica assim, ok, só estava à espera que tu fizesses esse movimento, mais nada, então toma lá a ajuda que tu precisas. E nós somos efetivamente uma sociedade mais doente e uma sociedade mais triste, precisamente por este medo de ser julgado, de ser rejeitado, por este estigma que existe da sociedade, e é importante que nós temos que perceber que eu vou viver comigo até ao fim dos meus dias, comigo. Eu daqui a um bocado vou-me deitar comigo, amanhã vou acordar comigo, depois vou comer comigo, depois vou namorar comigo, eu vou fazer tudo comigo. E Então se tens eu que vou levar viver contigo comigo, todos os dias, não é? não é? Vamos pôr Então favor bora lá, Deus, tu tens que levar contigo. então bora lá cuidar do comigo, cuidar de mim, percebes? Portanto, porque o outro vai continuar com ele, não é? E quando fazem a crítica, sabes, sempre que há uma crítica é porque a pessoa está a manifestar a dor dela. E a crítica nunca é em relação a nós. Da mesma forma, É, quando nós fazemos uma crítica a alguém, é. é a nossa dor que está a sair da nossa boca, mesmo que Aquilo que esteja eu muito rejeito, inconsciente. que eu não aceito em mim. É Aquilo que eu rejeito, verdade. que eu não aceito em mim. Tal e qual. Mas pronto, mas também, estás a ver, tudo isto foi mostrado, tive que aprender, tive que ouvir, tive que ter a humildade, ou seja, eu vou dizer aqui uma frase que eu já estava aqui com ela na mente guardada e que eu costumo usar nas minhas terapias, que é: a minha verdade para ti, até ser experimentada, ela é a teoria. Porém, ela vai ter que ser experimentada dentro da tua realidade, dentro da tua consciência. E só aí é que tu poderás dizer se ela é válida ou não para ti. Isso é tão verdade, Bruno. Hoje eu estava a falar com o meu marido. Aconteceu uma situação de uma pessoa conhecida que perdeu um familiar. E nós estávamos a comentar isso e estávamos a dizer realmente que é uma dor muito profunda. E eu vinha a pensar nisso no carro e vinha a pensar no seguinte: tu nunca conheces a dor do outro. Tu conheces a dor mediante a dor que tu já experimentaste na tua vida. Se tu Sem nunca dúvida. tiveste aquela dor, e pode acontecer por dois caminhos, que é a dor que tu já vivenciaste, e então conectas-te com a dor que tu já vivenciaste e transportas isso para o outro, ou então o medo que tu tens de viver aquela dor, e então ficas com essa ansiedade dentro de ti, com o medo que te aconteça a mesma coisa. Agora, a dor do outro tu nunca a vais viver. No máximo empatizas. É isso, e nunca te vais No conseguir máximo. explicar. Por isso é que essa frase que acabaste de dizer acaba por fazer muito sentido, porque eu não posso julgar ninguém, eu não estou no corpo daquela pessoa, eu não vivi o que ela está a viver, e se eu tenho a força de sair desta situação, aquela pessoa pode não ter, porque já vivenciou coisas muito negativas, teve uma infância muito difícil, teve vidas passadas muito difíceis, traz um karma terrível, e assim, quem sou eu para julgar o que quer que seja? Não é? Sim, E portanto, olha, parabéns pela frase. sim. Ahm, eu tive o meu processo demorou o tempo que demorou,
Aliás, eu estava a dizer há bocadinho, uma semente que foi posta em 2012, que brotou em 2018 e germinou e deu fruto em 2019, porém eu posso dizer também que houve sementes que eu pus em 2019 que em 2019 deram fruto. Houve sementes que eu pus em 2018 que deram fruto em 2021. Portanto, é o meu processo. E está tudo certo. Exatamente. E então, isto é importante, por pegar nisto que estavas a dizer, tanto quanto mais eu aceito o outro e não o julgue, eu permito-me a respeitar também o seu próprio processo. Houve determinadas situações em que eu tive que vivê-las para conseguir estar preparado para as conseguir enfrentar, porque se eventualmente tivesse sido mais cedo que me tivessem dito, aliás, eu sou exemplo disto, eu sou história viva disto, não é? Exatamente. Em que eu tive em 7 tratamentos os terapeutas a dizerem-me exatamente a mesma coisa, em 6 tratamentos, e só no 7º é que eu me questionei, ok, deixa-me cá ouvir-vos. A mensagem era a mesma. Mas é o teu Mas caminho, é o teu eu tive processo. que fazer aquele caminho, eu tive que passar aqueles 5 anos e meio, porque não estava preparado. Aliás, tanto não estava preparado que em 2014 sabotei o processo. Não é? Portanto, tive aquela recaída precisamente porque não estava preparado, ainda estava muito, muito preso à arrogância, à culpa, à zanga, à raiva. Isto, quer dizer, eu tinha que escrever um livro para contar exatamente todos os detalhes dos porquês e dos quês, etc, Não, e etc. por que Mas não? efetivamente, diz, E por que não? quem sabe, Ah, quem sabe haverá uma surpresa. Mas isto então para dizer que tal e qual como eu mais tarde, eu vim a perceber que até uma determinada altura da minha vida em recuperação, eu estava muito a olhar para os porquês, porque é isto, porque eu fiz coisas que vão completamente contra os meus valores e os meus princípios, que eu não defendo, que eu não acredito, que eu não pratico, que eu não prego, digamos assim. Porém, eu tive que as fazer, então eram os porquês e hoje já me começa a ser mostrado, hoje, uma forma de dizer, já me é mostrado os paraquês, não é? E, portanto, de uma forma transversal, porque eu estava a dizer há bocadinho, no meu caso foram as drogas, mas o reflexo, o movimento para anestesiar a dor é o mesmo. O comportamento é que muda. sim, sim. Portanto, eu hoje trabalho com pessoas e procuro trabalhar com pessoas, mais que não seja através do meu exemplo, ajudá-las a fazer diferente, não é? Portanto, então aqui é quando aqui que se começa a mostrar os paraquês. Olha, Bruno, tu já me falaste do teu processo, como é que foi, que agora és terapeuta, agora ajudas pessoas a chegarem a um processo de despertar, não é? Para que possam também encontrar a sua luz, encontrar o seu caminho. Queres-me falar as terapias que tu fazes, o que é que te levou a tornar terapeuta, por onde é que tu começaste e que tipo de pessoas é que chegam até ti? Isto para te perguntar que se tu sentes de alguma forma que a energia que essas pessoas trazem refletem com o teu interior, se tu atrais o tipo de pessoas que tu precisas também para te curar a ti. Eu começo já pelo fim, sempre. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui, sou uma pessoa muito empática, muito preocupada com o outro, com alguma sensação ou senso de injustiça para com os desfavorecidos, os injustiçados, etc. E sempre fui aquela pessoa muito disponível. Isto também é uma ferida, ok? Enquanto eu estiver a agradar o outro e estiver disponível para o outro não me rejeita, pronto. E nomeadamente neste último tratamento, por causa da experiência que eu já tinha de tratamentos, muitos colegas de tratamento procuravam para os ouvir, para dar conselhos, para dar sugestões para os trabalhos escritos que fazíamos. E depois até houve uma altura que começaram-me a chamar que conselheiro, Bruno Conselheiro, até porque eu até ao verão andava aqui e não atinava com o nome que eu havia de pôr, não me identificava muito com o terapeuta, etc. E depois cheguei a ter Bruno Conselheiro. E conselheiro é um nome que se dá aos terapeutas em comunidade terapêutica.
Portanto, é aquele que dá conselhos, digamos assim. E pronto, e então, e tu tens de fazer o curso de terapeuta, e tu tens que, depois eu comecei a ver em que medida é que eu até fazia uma formação em psicologia, o curso de psicologia, Sim. e pronto, e depois começa-me a aparecer, eu inscrevi-me no curso de constelações familiares com Maria Gurjão Henriques, eu já conhecia a Maria, já conhecia a Maria há mais de uma década, e entretanto já tinha feito também duas ou três, ou ela já me tinha constelado duas ou três vezes, a minha irmã já tinha feito o curso também com ela, a minha irmã e o meu cunhado, e, e então eu decidi fazer o curso com a Maria em 2019 para me curar, até porque na altura eu inscrevi-me sem a certificação, era só mesmo para fazer o curso cura, ok? A autocura, digamos assim. E depois as coisas começam-se, ou seja, lá está, depois começa-me a ser mostrado o caminho, depois acabo de fazer o curso de coach, depois mais tarde fiz mais uma formação ou outra, e depois então é quando aparecem os registros acásticos. No fundo eu acabo por fundir aqui um bocadinho tudo, eu gosto de ajudar pessoas, a minha maior satisfação é ver, é ouvir a pessoa X tempo depois dizer-me: Bruno, consegui, Bruno, obrigado pelo teu feedback, Bruno, estou melhor, Bruno, portanto é o resultado, é a minha maior satisfação. Portanto, lá está, eu consegui converter isto. Se eu antes gostava de ver a pessoa satisfeita porque era agradador, hoje gosto de ver a pessoa satisfeita porque, na realidade, a minha experiência e o meu conhecimento ajudou a fazer diferente na sua vida. E também porque estás a fazer bem, não é? E estás a Exatamente, ajudar aquela pessoa. exatamente. Exatamente. Portanto, acabei por refinar este meu lado salvador da pátria, etc, etc. Até porque eu lembro-me de ter feito um trabalho escrito em comunidade terapêutica, que é porque tenho medo de dizer quem sou, que são as máscaras que nós usamos, e então havia ali 25 arquétipos, 25 máscaras, e eu identifiquei-me, pai, com umas 23 ou uma coisa assim do género, mas mais que outras, como é óbvio, mas pronto. E aquilo com que eu me identifiquei a 100% era o Messias, o Salvador. Hoje procuro ter atenção aos meus limites, a respeitar-me, a amar-me, a priorizar-me, ou seja, refinei este lado de Salvador. Portanto, gosto imenso de ajudar pessoas, sou uma pessoa disponível, gosto de estar disponível, gosto de ajudar, gosto de ouvir, gosto de estar presente, e tanto mais se for num processo terapêutico com o meu conhecimento e com a minha experiência, tanto é mais fácil para mim, digamos assim. E então, nas terapias que eu faço leituras akáshicas do livro da vida, constelações familiares, mentoria, cura quântica, que é fiz uma fusão entre o Reiki, a cura quântica e o Amadeus, então chamo-lhe Reiki quântico. Sendo que, na base, por norma, sempre que eu faço uma sessão com alguém, eu abro sempre o livro da vida da pessoa. Mesmo que vá fazer uma constelação familiar, eu peço autorização à pessoa, abro o livro da vida, do registro akáshico dessa pessoa, porque tenho acesso a informação muito mais profunda, é muito mais fácil eu conectar-me à pessoa para que depois nós façamos o processo terapêutico. Pronto, aliado a isso, eu vim para o Luso, que é uma casa que o meu pai herdou, uma casa que eu já vinha aqui desde muito novo e gosto imenso de aqui estar, e então acabei por, nestes meus processos de cura, a fazer o caminho de Santiago, numa imersão a Santiago de Compostela em outubro de 2020, acabo por perceber que esta casa estava vazia e eu podia viver junto da natureza, do campo, no meu espaço, ter a minha casa, porque eu estava a viver em Lisboa num quarto, eu sou de Aveiro, viver com o cão, e quando venho para aqui de repente começa-me tudo a ser mostrado que eu podia fazer daqui, porque tinha quartos, fazer daqui turismo espiritual, bem como as minhas terapias, as dinâmicas, e pronto, este último ano e meio tem sido assim, sempre a acontecer, sempre a acontecer, sempre a acontecer. Ok, tu falaste-me da natureza e eu queria que nós falássemos um bocadinho agora das medicinas da floresta. Eu sei que tu já experimentaste, eu também já experimentei. Eu sei que, para quem não conhece, há muita resistência, muito tabu em relação a isso. E falo nomeadamente da ayahuasca, rapé, iopo, tudo que é medicinas da mãe natureza, que é a cura da terra. Eu sei que tu fizeste, sei que tiveste uma boa experiência com isso e eu gostava que tu falasses um bocadinho disso também para desmistificar, porque muitas pessoas têm a ideia que isto é uma droga, que isto é um alucinogénio e não é.
É um enteogénio, é olhar para dentro, olhar para as nossas feridas e entrarmos num processo de autoconsciência, de expansão, onde temos acesso a tudo, ao bom e ao Uhum. não é? Porque se estamos à espera de ter só acesso ao bom, não é? Sai-nos tudo ao contrário. Ou Nós aliás, os dois nem muito sai. bem O disto. problema é que às vezes nem sai. A expectativa é tanta que Isso acontece comigo. nem acedemos a nada. Mas, na verdade, ter contacto com o que é mau é ótimo, não é? Porque Sem ter dúvida. consciência daquilo que te está a magoar, que podes curar. Ao curar, estás a modificar, a transmutar, podes integrar de uma forma positiva e então aí és uma pessoa completamente diferente. Queres falar das medicinas que tu fizeste? Sim, sim. Olha, eu começo por dizer que olhar para o mal, olhar para a sombra, é mesmo o caminho, porque eu vou usar aqui uma frase que é: a sombra é a ferramenta para fazer o caminho da luz. Sem dúvida. Um não existe sem o outro, mas eu, para conhecer a minha luz, tenho que reconhecer a minha sombra. Então, aliado ao facto de eu ser uma pessoa muito curiosa e estou sempre a pesquisar, etc., e já tinha ouvido falar em ayahuasca já há uns anos, e depois fui vendo uns vídeos, esta minha curiosidade referiu um bocadinho quando depois em comunidade terapêutica se começou a falar disso mesmo que tu disseste. É um alucinogénico, é uma droga, tararã, atenção, tu és adicto, podes facilmente ficar na teia viciado naquilo, tararã, tararã. E então eu olhei para isto com algum cuidado, com alguma atenção, não forcei barra nenhuma, não andava ali a pesquisar forte e feio, mas permiti-me, ok, o que for será. E então há uma altura, em 2019, sensivelmente, que eu volto a ativar a vontade em fazer, a vontade em saber um pouco mais, ok? A vontade em ouvir mais pessoas a falarem sobre o ayahuasca, pelas suas experiências, ainda sem tomar uma decisão. Em 2020, então, eu tomo a decisão de, ok, eu vou experimentar, mas não vai ser com o primeiro que me aparecer. Portanto, o universo vai tomar conta de mim, sabe aquilo que eu preciso, conhece-me, sabe quem eu sou e das minhas fragilidades, e então, mas eu permito-me a. Então aconteceu este ano, efetivamente, aconteceu este ano, ao fim de 2 anos, ao fim de vários convites, de várias propostas, de eu próprio ter pesquisado também vários eventos que foram acontecer, ou que aconteceram, não é? Em 2022, este ano, aconteceu a oportunidade e experimentei. E comigo todo, com a expectativa daquilo que ouvi, Lá em cima. ou do muito que fui ouvindo, aliado também, porque eu depois fiz aqui uma comparação às alucinações que eu vivi, nomeadamente quando tomei LSD, êxtasis, e estava muito nessa expectativa. Não aconteceu nada. Precisamente porque eu estava à espera de uma coisa que não corresponde. Ou seja, o ayahuasca é para a direita e eu estava à espera de tudo, só estava a olhar para a esquerda, não vi nada, não aconteceu absolutamente nada. Com o sananga, com o rapé, com o cambô, e sim, se tive as sensações todas, o físico, o calor, o frio, a expansão, a dilatação, o vómito, a diarreia, tive isso tudo. Voltando só aqui ao ayahuasca, e já vou a esses também. E então agora, este fim de semana que passou, voltei a fazer a minha segunda imersão com os mesmos terapeutas, com os mesmos xamãs, e então permiti-me, o ayahuasca foi logo a primeira medicina, e permiti-me só estar. E ao estar simplesmente, na segunda toma começo então sim a ter as sensações, começo efetivamente a olhar para dentro. Eu fiz uma coisa, e eu tive a oportunidade de dizer isto quando nas nossas conversas desta semana, eu fiz uma coisa que era inconcebível para mim, ainda hoje eu tenho, meus em fogo, eu fui mesmo capaz. Eu estava já naquela imersão para dentro e não podíamos ter telemóveis na sala. Há um senhor que vai pôr o telemóvel cá fora, no jardim, e durante a sessão começa a chover. E a moça que está ao meu lado diz-me assim: olha para o senhor ao lado, ele tem o telemóvel, vai ficar todo molhado. E eu olho assim para ela: ok, mas não te preocupes. Houve. Eu, Bruno normal, o Bruno disponível,
tinha-se logo levantado, olha, eu já tinha logo interrompido ali o ayahuasca a toda a gente, estás a ver? Não, estava para mim, não, eu não queria saber de telemóvel nenhum, não estava nem aí. E numa fração de segundo, quando faço este movimento, imediatamente desliguei e voltei outra vez para dentro. Ou seja, eu estava mesmo comigo. Não faltei ao respeito a ninguém. Não, havia lá mais pessoas que se podiam também preocupar com o telemóvel, estás a ver? Ou seja, eu estava mesmo comigo. Como também tive ali uma vontade enorme de rir, de me rir de mim, com aquilo que me estava a ser mostrado, e contive-me, porque achei que toda a sala ia se começar a rir, etc, etc. E pronto, não o devia ter feito, devia ter sido eu e verdade, sim. respeitar-me, etc, etc. Mas para mim ter conseguido, portanto, já houve aqui uma mudança, já houve aqui uma tomada de consciência, já houve aqui uma cura. Bruno, qual foi a sensação de te respeitares? Nem que fosse só aquele bocadinho enquanto estiveste em processo de ayahuasca, mas qual foi a sensação de te respeitares e dizeres eu estou em primeiro lugar? Olha, vou-te dizer uma coisa, não foi nenhum empoderamento, não fiquei grande, não fiquei nada. Não é ego, não é ego. Mas a não sensação de tu valorizares, de dizeres foi, eu tenho valor, eu estou em primeiro. Foi uma serenidade, foi uma paz, foi uma leveza. Porque as pessoas sentem muito culpa, não é? De se valorizarem, de acharem que têm que estar em primeiro lugar, que primeiro estão os outros. É mentira. Eu não posso dar o que eu não tenho dentro de mim. Não é? E essa sensação tu conseguiste experimentar, lá está, através da ayahuasca, e eu pelo menos, eu falo por mim, é uma gratidão enorme ter essas medicinas, onde nós podemos usar, porque são coisas naturais, é a nossa Mãe Terra que está a cuidar de nós, e ninguém melhor do que ela para cuidar dos seus filhos. É? Então... Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é para não fugir muito, porque eu preciso ancorar aqui uma frase nisto que estamos agora aqui a dizer. Porque é assim, se porventura no ecstasy, se no LSD, se nestes alucinogénicos, quando eu fazia a toma, eu estava 8, 9 horas sobre aquele efeito e não havia aqui nada que eu pudesse fazer, ok? Eu estive sempre consciente dentro do ayahuasca e toda a gente está sempre consciente do ayahuasca. Eu tive ali momentos em que eu comecei a ver as luzinhas, etc., as cores, e imediatamente, ao tomar consciência delas, elas desapareceram. E é quase como se eu tivesse... a controlar. O manipulo, exatamente. Eu tinha o manipulo. Quer estar aqui ou não quer estar aqui? Quer estar aqui ou não quer estar aqui? Isto é brutal. Não há perda de controle. Nós não estamos alterados. Não. Nós estamos mesmo connosco. Percebes? E ter este controle no bom sentido da palavra, ok? Esta capacidade de não nos descontrolarmos, digamos assim. Sim. Ok? Lá está, eu controlei o riso. A minha vontade era enorme, estás a ver? Portanto, eu estava no controle de mim, das minhas atitudes, das minhas ações, ok? E só estava e procurei não controlar as minhas emoções. Vivê-las, respeitá-las, aceitá-las, deixar que elas estivessem ao de cima. Desculpa, precisava só de dizer isto que era importante. Não, e fizeste bem. E provavelmente numa próxima toma... Porque apesar de estarmos no estado alterado, estamos no controle. Exatamente, numa próxima toma vais libertar-te completamente, porque já não vais estar preocupado se o outro vai rir, se não vai rir. Vou subir mais uma patamar. É um processo, exatamente. É um processo. E tal e qual como todos os processos, e faço aqui, por exemplo, uma comparação a uma terapia, a uma constelação familiar, é preciso depois também um período de integração, de prática na diferença, no comportamento, na diferença do comportamento. Eu sempre que faço uma constelação, sempre que vejo alguém fazer uma constelação, nós ficamos com uma nova consciência. Trazemos à luz do consciente algo que estava escondido no inconsciente. Mas depois já há aqui uma mudança no campo energético. Mas depois eu tenho que ir para o campo, agir em conformidade com essa mesma consciência. Porque senão nada muda. Okay? E portanto as tomas também não é a mesma coisa, não é todos os fins de semana ou todas as semanas, não, há um período, não há uma tabela, mas é preciso respeitar um período de integração. Porque depois também se pode tornar um vício de querer descobrir, sabes? E quando tu não tens aquela pausa
para estar contigo mesmo, porque o processo da ayahuasca não é só aquele dia. Aliás, a ayahuasca e qualquer uma das medicinas. Os Eu ainda dias hoje, seguintes são já lá há 3 dias, ainda estou poderosos. aqui, sim. O físico, esgota muito o físico. Eu tive ali 3 dias mais sensível, menos tolerante, menos paciente, mais comigo, muito desgastado fisicamente e, portanto, e eu próprio percebo, é algo que não dá para explicar, mas eu sinto-me diferente, ok? Eu sinto-me mais eu sinto-me a respeitar-me mais mas é um processo. E pronto, e é isto que é importante fazer, ok? Agora é deixar integrar, fazer diferente e ponto final. E um dia de cada vez, e vão surgindo novas medicinas, vão surgindo novas terapias, vão surgindo novas pessoas à nossa volta que nos levam a guiar o nosso caminho, não é? Sim, Porque isto é, na verdade, é acreditar, não é? Quando nós acreditamos em quem nós somos, nós sabemos aquilo que nós queremos, nós temos um objetivo. O caminho que nos leva até lá, é assim, eu costumo dizer que só Deus sabe. Eu tenho é que confiar e fazer o meu trabalho da melhor forma possível e, em consciência, ajudar e a partir daí eu serei guiada. vou pegar nessa palavra do acreditar e pegar aqui depois também no Sananga, e vou usar aqui uma parábola. Uma aldeia inteira decidiu reunir-se num determinado dia para fazer uma oração aos deuses para que chovesse, mas no dia da oração só uma pessoa é que trouxe o guarda-chuva. Portanto, só uma pessoa que vinha mesmo a acreditar que ia chover. Eu quando fiz a primeira vez Sananga e aquilo, os olhos estavam-se a arrancar os olhos, mas os xamãs, nesse aspecto, preparam-nos muito bem, estão Sim, lá, eles explicam tudo. dizem-nos praticamente tudo aquilo que nós vamos viver e nós somos todos diferentes uns dos outros. Vamos viver ou vamos sentir, portanto dizem ali de uma forma muito transversal. Eu sei, pá, isto ao fim do minuto começa logo a aliviar, e certinho, direitinho. E então aquilo trouxe-me, eu comecei a ver melhor. Até porque eu recordo-me que na altura estava a fazer umas publicações na base diária e precisava eu uso óculos para ver ao perto e nomeadamente em luz artificial mas eu estava na imersão, não tinha o meu livro da reflexão diária para publicar, mas quando venho ao telemóvel eu estava a conseguir ler. E depois nesse mesmo dia voltámos a fazer uma segunda toma de Sananga, o colírio dos olhos, e na terça-feira, quando venho a casa, o movimento inconsciente e automático, quando vou para fazer a reflexão, ponho os óculos. E quando tiro os óculos eu estava a ver mal. Eu estava a ver mal, ponto. E imediatamente me cai ali a ficha, Bruno, falta de fé. Falta de fé. A medicina, a mãe natureza, deu-te aqui uma cura, ajudou-te a aliviar. Eu não fiquei curado, percebes? Mas depois também é um processo, ok? Exato, é o teu inconsciente, não é? Que não Exatamente. acredita que isso é possível. Exatamente. E houve. Mas o mais engraçado foi porque eu emocionei-me e fiquei reconhecido e grato e feliz por estar a ter esta consciência. Eu acho que é importante também que é eu não rejeitar, não ficar zangado, mas sim, ok, obrigado por me estás a mostrar e eu conseguir ter a capacidade de me conhecer, de reconhecer o que está a acontecer à minha volta para pegar nisto e fazer diferente. A gratidão é uma ferramenta, A gratidão e o perdão é o que te levam ao sucesso. Quando tu fazes o perdão, não há nenhuma mágoa que esteja cá dentro. Quando tu praticas a gratidão, por muito pouco que seja, tu recebes em dobro. Não é? Então, eu costumo dizer que o universo só sabe dizer sim. Sim, Se tu, é verdade. se tu dizes eu sou gordo, eu sou feio, ele diz sim, e então vai devolver-te situações para tu seres mais feio ainda, e mais gordo ainda, e mais pobre Isso. ainda, e mais desgraçado ainda. Né? Se tu dizes eu sou próspero, eu agradeço pelo copo d'água, eu agradeço pela minha cama, pelos meus lençóis, pelo prato de arroz que eu tenho à minha frente, então ele diz, bem, se ela está grata pelo copo d'água, deixa lá dar então uma garrafinha de champanhe, vamos lá. Não é? Mas sim, o movimento é esse, tal e qual, tal e qual, E é tal e qual. o ter que ser para ter. Eu não posso estar à espera de ter, não é? Viver aqui numa frustração, numa tristeza,
para à espera de ter. Não, eu tenho que viver como se eu já tivesse. Não é? Porque lá está, é a história do guarda-chuva que tu disseste há bocadinho. Quando Exatamente, eu acredito que já tenho, o universo devolve. E isso não há como exatamente. ser ao contrário. Não é? É as pessoas acreditarem mesmo nisto, porque é verdade. Isto é pura mecânica quântica, isto é o puro Sim, ensinamento de aliás, é Jesus. isso que eu ia dizer. A física quântica já prova e cada vez vai provar mais tudo isto que nós estamos aqui a dizer. Aliás, a, a- a religião, eu não quero- a espiritualidade vai ser provada pela física. Neste caso, a quântica, isto vai se fundir. Será a nova religião. A religião tem assim uma palavra, uma conotação assim muito fechada, mas pronto. Mas será a próxima filosofia do futuro, Mas não já é? viste, as pessoas estão tão desconectadas da fonte que elas têm que Sim, provar, elas querem fazer provar a espiritualidade, que na verdade elas querem provar aquilo que elas são, que é a nossa essência. verdade. Eu tenho que provar de uma forma material aquilo que eu sou de verdade. Isto é impensável, não é? Porque na É verdade isso. isto é inato, nós devemos sentir isto com unhas e dentes, não é? Nós devemos sentir isto com todas as nossas células. Mas não, as pessoas estão tão desconectadas, são tão materialistas que para elas só Sim, existe o mundo físico e então querem provar aquilo que é real. Elas acreditam no que não é estas, real e desacreditam no que é real. estas medicinas da natureza, no fundo, é um voltar à essência, é um voltar àquilo, às nossas origens, porque a Revolução Industrial veio trazer tudo isto que nós vivemos e veio nos desconectar de tudo isto que nós vivemos, porque a Revolução Industrial vende, o medo vende, dá dinheiro, e o dinheiro é uma energia, sem dúvida, mas como tudo na vida, em desequilíbrio, alimenta muito o ego. Por isso é que nós vemos estas disparidades e todas estas diferenças e todos estes conflitos atualmente. Portanto, mas estas medicinas é um religar à natureza. Eu fiz a tenda do suor e olha, e foi só pedras quentes e água dentro de uma tenda. Não havia lá nada de cambôs e rapés, etc, etc. Eu tive... Oh, As pessoas têm que experimentar para sentir. Não é, são situações e são acontecimentos que, por muito que tu expliques, nunca ninguém vai sentir. Não é? sem Porque dúvida. não é mental, é sentido, é emocional. É isso, é isso. Não dá, é como Tenda do estás a suor, explicar o tenda teu do amor. suor não foi dentro de quatro paredes, num banco de madeira, estás a ver, não foi nada disso, não, foi mesmo ali na terra, estás a ver, um buraco na terra, só tinha o fato de banho, cheio de lama, na terra, transpirar, e é uma superação enorme, os pulmões parece que vão arder, estás a ver, mas não ardem, porque dá sempre um bocadinho mais além. E traz, isto traz esta, esta autossuperação de nós mesmos pelo físico traz-nos esta imersão ao interior. Eu faço o caminho de Santiago, vou agora domingo fazer novamente com um grupo e depois em novembro vou fazer o Vipassana e para mim são estas duas imersões ao interior, digamos que uma no físico e outra no não físico. No caminho de Santiago estamos ali a caminhar e o Vipassana estamos ali sentados. Mas são também estas duas técnicas que eu uso, estas duas ferramentas que eu uso, que eu adoro. Que eu Vais adoro. fazer quanto tempo lá a terapia do silêncio? É 3 dias? São 10 dias. 10 10? dias. 10 dias. Meu Deus. É a terceira vez que eu vou a Santiago de Compostela, é a terceira vez que eu vou a Vipassana. Adoro, adoro. Venho sempre num estado de graça, venho sempre com decisões, com escolhas, com certezas, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada. É possível nós sermos felizes sem ter que prejudicar o outro, sem ter que magoar o outro. Basta nós vivermos a nossa verdade. Ninguém é feliz a prejudicar o outro. Pois não. Sim, mas estou a dizer, se eu fizer isto, o outro vou prejudicar o outro. Não, há formas de o fazer sem prejudicar o outro. Como? Viva a tua verdade. Diz aquilo que sentes, aquilo que pensas, respeita-te, prioriza-te. Olha, por dizeres aquilo que pensas, diz-me o que é que tu achas importante enquanto terapeuta divulgar às pessoas, à comunidade, coisas que elas não estão habituadas a ouvir, coisas que elas não sabem. Tu, enquanto terapeuta, o que é que tu aconselhas às pessoas?
Olha, enquanto terapeuta, eu acho que o conselho mais transversal é nós comunicarmos. Sempre que nós comunicamos, nós estamos a fazer terapia. Obviamente que nós, quando fazemos terapias específicas, direcionadas, têm uma transformação, uma objetividade muito mais profunda, mas nós, ao comunicarmos, estamos a fazer terapia. Porquê? Porque eu não estou a guardar para mim aquilo que sinto, aquilo que penso. Nós perdemos a faculdade da terapia, da telepatia, sabe-se lá porquê. E então estamos precisamente a criar uma conexão uns com os outros. Enquanto terapeuta, eu sou apologista de que as pessoas procurem terapia. Nós temos sempre uma dor, nós temos sempre uma ferida. Não é medo algum de nós nos permitirmos curar. Os brasileiros têm o conceito de terapeuta, vou ao meu terapeuta, é como que nós vamos ao médico de família, estás a ver? Sim. Quando nós dizemos vou ao terapeuta, ou já não tanto, mas pronto, vou ao psiquiatra, o homem está maluquinho da cabeça, etc, etc, aquilo é tolinho, e isso também tem que ser desmistificado. Eu acho que é muito importante que as pessoas digam aquilo que sentem, aquilo que pensam. Se nós estamos muito habituados a não o fazer, é provável que ao princípio não saia assertivo, saia agressivo, saia passivo, saia submisso, mas é como aprender a nadar. É como aprender a andar de bicicleta. Há uma primeira vez para tudo. Mas tanto quanto mais nós pratiquemos a dizer a nossa verdade, tanto mais damos oportunidade ao outro de também decidir se quer ou não a minha verdade. E tudo fica mais fluido, tudo fica mais leve. Eu, se numa relação não digo aquilo que sinto, aquilo que penso, e vice-versa, estou a dar oportunidade, uma relação de uma forma transversal, seja ela ao nível que seja de intimidade. Sim. Estou a dar a possibilidade ao outro de, tem uma mente que pensa, fazer o filme que entender. Então, se eu disser, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que ter problema em dizer, pelo contrário, eu estou a criar esta relação, esta intimidade. Agora, mas é importante eu conhecer-me. É importante eu saber quem sou. Conhecer as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas inseguranças. O que é que está ferido na minha criança interior? O que é que dois filhos gêmeos vestem a mesma roupa, dormem no mesmo quarto, têm os mesmos brinquedos, na mesma escola, comem a mesma refeição. Um dia pintam as paredes da sala, quando os pais chegam a casa, discutem com eles e os dois vão receber este raspanete de uma forma completamente diferente. Exatamente. Completamente diferente. Isto vai ter um reflexo na sua vida adulta completamente diferente. Okay? Porque nós somos diferentes. E então, a criança nós temos que respeitar, nós temos que aceitar que na nossa infância nós desenvolvemos traumas esses que depois se refletem na nossa vida adulta. E quando estou a falar, nós estamos a falar até aos 7 anos, até aos 8 anos e assim sucessivamente por estes ciclos. E todos estes bloqueios, todos estes condicionalismos que nós vamos receber vão nos condicionar. E por isso é que nós vemos muitas pessoas desidentificadas, com relações tóxicas, com relações doentias, com empregos que não gostam, que se permitem a serem maltratadas, a ser abusadas fisicamente, emocionalmente, financeiramente, precisamente porque não se conhecem. Por medo, e por medo, tu estás a dizer, por medo de dizer a verdade. Porque por medo toda de dizer a gente, a verdade. por exemplo, num emprego onde há um chefe e há um funcionário, quando há, por exemplo, uma situação de humilhação, o funcionário não responde por medo. É por medo de perder o emprego, por medo de não ter dinheiro, por medo de não acreditar que pode ter melhor. E isto é tudo o quê? Falta de valorização, Sim. falta de amor Sim. próprio, falta de respeito. Quando tu te respeitas, tu tens a liberdade de dizer. E as pessoas confundem muito o dizer com agressividade. Tu não precisas dizer de forma agressiva. Né? E eu costumo dizer muito isto aos meus pacientes, que é, por exemplo, numa relação, nós não temos que chegar ao limite de haver uma discussão para que o outro perceba que eu não gostei. E eu, de uma forma calma, posso dizer, olha, a atitude que tu tiveste fez-me sentir triste. Exatamente.
E isto não tem mal nenhum, dizer isto. Porque quando tu dizes isto de forma gradual, não estás a acumular energia negativa. Exatamente. E quando tu manifestas isso, acontece duas coisas. Primeiro, em termos energéticos, o ambiente daquela relação vai ser perfeito. Segundo, tu dizes a verdade e o universo devolve-te a verdade. Portanto, mais situações boas, não é? E, portanto, tu estás a respeitar-te, não é? Estás a elevar-te na tua vida. E tu não estás a acusar o outro, tu estás a dar legitimidade aos teus sentimentos. É isso, não é? A tua atitude faz-me sentir assim. Eu não te estou a acusar, eu estou a ventilar os meus sentimentos em função do teu comportamento. E há muitas vezes a cobrança, muitas vezes nós cobramos Exatamente. o outro, não é? E eu estou a dar uma oportunidade do outro se responsabilizar pelos seus próprios comportamentos. Se o outro efetivamente gostar de mim, todo o sentimento é legítimo, toda a emoção é legítima, não é? Eu não posso julgar ou avaliar que o teu sentimento é ok, não é ok, é muito, é pouco, é o que é teu, só tu é que o sentes, na tua realidade. Portanto, quem sou eu que tenho o direito de interferir com o teu sentimento ou com a tua emoção? Bruno, e é assim, nós estamos a falar porque já fizemos um processo lá atrás de terapia, Sim. de curas, para chegar a esta fase, porque quem nunca fez este tipo de atitudes que levanta a mão, não é? Quem nunca cobrou, quem nunca amou, quem nunca teve... Porque isto, na verdade, é o que é? Isto são atitudes. Nós somos adultos com atitudes de criança. Quem é que amua, quem é que faz birra, quem é que bate o pé? É a criança, exatamente. Assim, é aquela criança que está emocionalmente congelada lá atrás, que quer atenção, que quer colo, que quer carinho, que quer proteção, que não a teve lá atrás. E que hoje é adulto, tem um corpo de adulto, mas que não tem outra forma, porque não sabe fazer melhor, e lá está, sem julgamento, não sabe fazer melhor, então faz desta forma a ver se recebe migalhas de atenção. Mas é como eu costumo dizer, tu podes ter o pão completo, para que é que tu queres migalhas? Não é? Exatamente. É isso, é assim, faz terapia, vai cuidar da pessoa mais importante da tua vida, que és tu. Sim, porque isto traz leveza e liberdade. Olha, eu estarmos a dizer aqui, eu por mim falo, acreditando tu também, ainda hoje a minha criança se manifesta, ainda hoje a minha criança se aborrece e amua, não é? É um processo. Até ao último suspiro da nossa vida, nós vamos estar em aprendizagem. Exatamente. Se assim não fosse, já não estávamos aqui. E aceitar isto, é como que toda a gente aceita isto, não é? Porque não só que isto é como a prioridade. Quem sou eu para ser melhor que os outros, não é? Aliás, o que me tinhas feito a pergunta há pouco e eu estava há pouquinho a pensar que não respondi, todos os pacientes que vêm a mim mostram-me sempre muito ou pouco daquilo que eu tenho que curar em mim. Claro. E chega muitas das vezes a acontecer que me aparece um paciente com um tema que eu estou a viver naquele momento específico. E imediatamente, obrigado. É logo. Mas está ali o paciente traz-te a resposta para ti. Exatamente. Está logo ali 3 dimensões à minha frente. É logo, todas as sessões, não há uma única e cada vez mais em que eu consiga perceber que aquilo que eu estou a fazer como terapia àquela pessoa, muito tem a ver comigo. Muito tem a ver comigo. Muito é para olhar para mim. Camada por camada, profundeza por profundeza, tem sempre algo para mostrar a mim. Sempre. Por isso é que nós nos atraímos uns aos outros. Não é? Não tem, eu posso nunca mais ver aquela pessoa, mas nós estamos todos ligados. Não tem como. Não tem como. Até porque só há uma energia. Esta energia une a todos, não é? É assim, é Deus em todo lado, e perceber isto é mágico. No dia que eu percebi isto, eu estive 3 horas em estado de transe, não é? Foi o sentir, não é o compreender. Tu compreendes porque as pessoas têm o dom de compreender, não é? Nós vamos à escola, lemos um texto e conseguimos compreender. Agora, sentir aquela informação no teu corpo e tu dizer, eu senti onde é que está Deus em tudo, é assim. Sim, porque o compreender é a mente e o coração é que se sente. E há esta separação que nós temos que voltar a ligar, até porque o coração, a frequência dele é muito mais alta do que a frequência do Por isso é que para tu co-criares qualquer coisa tem que ser um pensamento associado a um sentimento, que é o sentimento que comanda, porque vai comandar o teu inconsciente, que te diga à mente superior que decide aquilo que tu queres.
né? Se for em concordância com o teu sentimento, então aí manifesta-se. Se não, caso contrário, Sem tu dúvida. pensas, mas depois tens um inconsciente lá atrás a dizer, isso é mentira, isso não vai acontecer, não é? Que é aquilo que as pessoas muitas vezes não acreditam que é, por exemplo, no filme do Segredo ou na Lei da Atração, as pessoas acham que se verbalizarem diariamente, e depois isto tem a ver com duas coisas, que é tu verbalizas, né? Mas depois não estás a acreditar. Eu vou ser rica, eu vou ser rica, eu vou ser rica. Mas depois o teu inconsciente diz, nunca na vida vais ser rica, nunca na vida, porque estás cheio de feridas lá atrás, né? Claro. E depois é a forma como tu verbalizas. Se tu dizes, eu vou ser, tu nunca vais ser, porque isto é futuro, não é? Um dia, quem sabe, talvez, não é? Nunca. Então eu agradeço por aquilo que eu já tenho, como se fosse verdade. A história do guarda-chuva, que tu falaste há Sem bocadinho, dúvida. não é? E isto é E muito como tudo, eu para mim, na base, tudo é intenção. Ou seja, se eu disser assim, ou seja, eu posso dizer algo na minha mente, mas se eu não sentir no coração, o universo, ele só vai ouvir a minha intenção, a minha vibração. E como este vibra mais alto, ofusca a mente. Portanto, eu até posso estar a dizer assim, Dora, eu gosto imenso de ti, mas dentro de cada minha mente e do meu coração, estás a ver, eu não te suporto, estás a ver, é isso que eles vão ouvir. Então, por isso é que há bocadinho tinha dito que nós podemos o poder da telepatia. Olha, agora que estás a falar nisso, desculpa, diz. Olha, não é verdade, está bem aquilo que eu acabei de dizer, ok? Eu gosto de ti. Eu acredito, sim. É porque é sentido, não é? Lá está, é energia. Mas isso que tu estás a dizer, e de certeza que as pessoas que estão aqui a ouvir-nos, de certeza que já passaram por isto, que é, num relacionamento, quantas vezes tu estás com uma pessoa e a pessoa que está no relacionamento contigo tem uma atitude e tu não gostas da atitude que aquela pessoa teve. Mas também não tens vontade de discutir. Então o que é que tu fazes? Tu calas-te. A tal não verdade, não é? Tu não dizes a verdade. Então tu calas-te e não dizes o que é que pensas. E pensas, não vou discutir, não vou discutir. A outra pessoa, ela vai reagir a quê? Ela vai reagir ao que tu dizes ou vai reagir à tua energia? A energia. Então o que é que acontece muitas vezes? Eu não vou discutir, eu vou estar calado, não vou dizer o que é que me incomodou. E do nada surge uma discussão que tu nem sabes de quê e tu dizes, mas eu não queria discutir. E a discussão surgiu porque as duas, a energia da outra pessoa está em ressonância com a tua. Se aquela energia sente tensão e raiva e ódio, ela vai reagir da mesma forma. E então, uma discussão, muitas vezes, até por causa de uma coisa super simples, e que depois o que é que acontece? Depois sai aquela coisa simples, mais o resto, tudo que estava para trás em cadeia, e então surge... Exatamente. Pois vem tudo em avalanche. Porquê? Porque não disseste a verdade no momento que devias ter dito, da maneira correta, não é? Eu estava aqui a ver os comentários e houve aqui uma pessoa, eu agora perdi aqui os comentários, fractal estelar, que diz o outro é sempre um espelho para a gente. E é verdade, quando tu olhas, nós tivemos esta conversa esta semana, quando tu olhas para o outro e quando tu percebes o início de uma discussão e tu paras aquela discussão e vais refletir naquilo que tu estás a sentir, quando tu olhas e dizes, ok, ele está a provocar em mim um sentimento de raiva, ou de tristeza, ou de inferioridade, ou de humilhação, tu paras 5 minutos, tu vais para outro compartimento, tu fechas os olhos, pedes ao teu eu superior uma imagem da tua infância, onde tu pela primeira vez tiveste contacto com aquela emoção, vai-te surgir uma imagem, seja ela qual for, e muitas vezes é uma imagem que tu dizes, nunca na vida eu pensei que isto me tivesse marcado. Trabalhas aquela criança, cuidas daquela criança, e quando abres os olhos, aquela emoção desapareceu. E quando vais ter com a outra pessoa, já vais muito mais leve, muito mais feliz, deixa de haver aquela tensão entre vocês e então é assim, as coisas resolvem-se desta forma, limpando o ego, limpando as sombras, não é? E aprendendo com o nosso espelho, e o nosso espelho é tudo. É a nossa família, os vizinhos, os amigos, no emprego, tudo que me incomoda é para me curar. Mas esse exercício só acontece ou é mais fácil praticado quando nós temos autoconhecimento. Quando nós já sabemos, ok, eu vou estar a reagir, porque é que eu reajo, porque o outro ativou em mim um gatilho, etc, etc. Isso só com o autoconhecimento, só começando a olhar para dentro.
tudo na vida é de dentro para fora. Não há nada, o universo, o Big Bang, as árvores, as plantas, tudo é de dentro para fora. Então, enquanto eu estiver a olhar de fora, foi aquilo que eu vi. A minha adição era tentar suprimir de fora para dentro uma dor que estava cá, um vazio emocional. O resultado está evidente, do meu e dos milhões a nível planetário. Que enquanto eu não olhei para dentro, não perceber que o vazio é meu, eu é que o tenho que cuidar, eu é que tenho que o reconhecer em primeiro lugar, cuidar dele, amar-me, respeitar-me e perceber que quais são os vazios que continuam para que depois eu não os volte novamente a suprimir de fora para dentro. Mas isto é só com autoconhecimento, não tem como. Não tem como. Enquanto eu a dar... As pessoas querem, hoje em dia, sim, claro que sim. Querem uma terapia assim. Isto aconteceu-me e acontece-me algumas vezes. As pessoas vão fazer terapia e eu consigo saber, e tu provavelmente também. Quando a pessoa entra no consultório, tu consegues saber se aquela pessoa volta ou se não volta. Pela atitude da pessoa. Logo na primeira consulta, tu vês que a pessoa quer um tratamento rápido. Como se fosse um comprimido, quer dizer, a pessoa está ali às vezes 30, 40, 50 anos a massacrar-se, a receber energia negativa, ali com uma sombra terrível e quer numa sessão ficar feliz e que o universo lhe devolva tudo. E isto é impossível, é um trabalho. Não dá. Há muitas pessoas que querem essas bengalas e que andam de terapeuta em terapeuta, terapia em terapia, tarôs, oráculos, reiki, existe e outro, e não sei se mais, porque na realidade não querem olhar para dentro. Não há ninguém que não se tenha formado num curso universitário, que não tenha que fazer os períodos, primeiro, segundo e terceiro, fazer os testes finais em cada período. Não tem como, porque uma pessoa que entra na escola, nunca vá às aulas e que faça logo o teste final, seja por cabo, seja porque dão as respostas, etc., no dia que for trabalhar não sabe a matéria. Não tem como. E depois tens o período de experiência, não é? Tudo. Portanto, isto tem que ser aprendido, trabalhado, interiorizado, assimilado, não dá. Diariamente. Todos os dias, e tu provavelmente também, eu tenho uma rotina para elevar a minha vibração. Porque nós somos seres humanos e a nossa tendência é o quê? É a preguiça, é as baixas vibrações. Porque se dependesse do ser humano, ele ficava quietinho, sentadinho no sofá sem fazer nada, né? À espera que caísse tudo. E por isso é que o universo nos devolve situações para mas não é neste planeta. Não é? Mas tu consegues saber se a tua energia está baixa, se está alta, o que é que tu precisas trabalhar, quais são as técnicas que tu podes fazer para transmutar essa energia e para que o dia te corra de uma forma melhor. Mas porque tens o conhecimento, tens a técnica e vais trabalhando diariamente. Exatamente. O cérebro é um músculo que tem que ser exercitado. Nós, muito ou pouco, pela doutrina do patriarcado, pela cultura da comparação, do medo, etc., nós criamos determinadas sinapses que nos autossabotam muito nisto que estamos aqui a dizer, do desenvolvimento pessoal, da aceitação, do merecimento, etc. E então, eu dou aqui o meu exemplo, que eu tive que me doutrinar, ou tive que me treinar, ou disciplinar em vários processos. Eu, por exemplo, eu hoje tenho o hábito de em jejum acordo e é logo o primeiro pensamento num copo de água. Mas eu tive que encontrar uma forma de, durante 21 dias, habituar-me para beber o copo de água. E depois é automático. Eu hoje, neste mesmo processo, todas as vezes quando saio da cama e vou tomar o meu banho, eu estou a agradecer o dia, etc, etc. Mas principalmente nos dias em que eu, por exemplo, dormi mal, ou dormi pouco, ou dormi com um problema, ou acordei constipado, uma coisa assim do género, acordo ali, fogo, não sei o quê, não apetece nada, não tem como, Dora. Eu estou no banho, não, isto não vai definir o meu dia. Isto não vai definir o meu dia. Obrigado por estar acordado, obrigado por ter... Começo logo ali na gratidão, ou eu tomo banho em 3, 4 minutos, eu saio do banho já não sou completamente diferente. Completamente diferente. Mudei a minha vibração na hora. Mas tive que me treinar, tive que me obrigar a fazer isto. Mudar obrigar-me. Exatamente. Hoje é automático. E, portanto, é isto. Nós temos que perceber a nossa vibração, temos que elevar e temos que fazer isto.
tal e qual como quem vai a um ginásio e quer ter músculos, tem que trabalhar. Sim, não é fácil, aliás, como eu te disse, por exemplo, o meu processo de cura, de superação de sementes de 2012, de 2019, ainda hoje há trabalhos ainda hoje eu trabalho muito a minha criança interior e já nisto há 3 ou 4 anos de temas que às vezes empanco ali neles. Empanco porquê? Porque se calhar quero muito, porque se calhar não estou a olhar com boa vontade, se calhar não estou a olhar com objetividade, mas é o meu processo. Agora, demora tempo, demora, que merece, merece. Eu digo, eu pensava que era feliz, não sabia que podia ser mais feliz. Eu pensava que era livre, não sabia que podia ser mais livre. Ok? E subir a montanha custa, mas depois quando chegamos lá em cima a gente contempla uma paisagem. E depois logo a seguir há outra montanha, sabendo sempre que só quando eu estiver no cume dessa próxima é que eu vou contemplar a próxima paisagem. Se eu o quero fazer, vou ter que subir aquela montanha também. Não tem como. E és tu que tens de fazer o percurso, mais ninguém faz por ti. Não ninguém, tal e qual. Tal e qual. O meu jardim interior, o outro pode-me dizer quais são as pás e as ferramentas e o adubo em promoção e qual é a época da semente. Mas quem vai ter que ir para lá metê-las e regá-las e cuidá-las, mais ninguém a não ser eu. E é assim, dá trabalho, mas é um caminho tão bonito de se fazer. Mas é bonito, é gratificante. É muito gratificante. É tão gratificante que só a palavra em si não descreve, porque é mesmo, vem daqui, do coração. E estou a descrever na mente e só o coração, só aquilo que eu sinto, com a liberdade que ganho, com a leveza que ganho, com o amor próprio que ganho, com tudo depois aquilo que exteriormente me é dado, ou seja, com aquilo que também eu ganho, pá, é bonito, é lindíssimo, é mesmo, é mesmo. Bruno, obrigada pelo teu testemunho, obrigada pela tua história de vida, obrigada pela tua superação, porque foi uma conversa muito bonita, foi uma conversa com muito boa energia. Acho que as pessoas conseguem perceber também a tua força, a força que está aí dentro que te levou a ser a pessoa diferente que és hoje em dia. E todos nós temos. Todos nós temos. Se tu consegues, todos conseguimos. Se eu conseguir, todos conseguimos, porque somos todos iguais. Todos. Vimos todos do mesmo sítio, somos todos da mesma matéria. Do mesmo pai. Portanto, é assim, não há diferença nenhuma entre ninguém. A única diferença está na expansão de consciência, que só depende de nós, não é? Tomar a decisão e dizer, chega, hoje é o primeiro dia da minha vida. Isso. Não é? E por isso, olha, eu agradeço de coração esta conversa. Já estamos aqui há 1h30, mas isto passa assim a voar. Agradeço às pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos. Obrigado a todos, Marisol, um beijinho, gratidão. Que de alguma forma possam beneficiar desta conversa, deste conteúdo. E mais para a frente podemos fazer uma nova live com outros temas, tudo o que tem a ver com terapia, perguntas que as pessoas nos façam e que possamos ajudar quem está aqui à nossa volta, porque também é a nossa missão. Sim, sim, claro que sim. Obrigado, Dora. Foi uma honra, é um orgulho poder estar aqui, partilhar a minha história. Eu coloquei-me ao serviço, decidi colocar-me ao serviço do bem maior e pronto. E, portanto, estou ao serviço, sempre que for preciso, nas minhas redes sociais, numa próxima live, online, presencial, sempre ao serviço. Ao serviço da luz. Nós somos trabalhadores da luz, todos nós, sem exceção. Okay, gratidão. Um beijinho grande. Eu agora vou ver se sei como é que eu desligo isto, porque isto é a primeira live, portanto... Ok, para mim acho que é fácil, que é só desligar aqui no X. Okay. E então, beijinhos, vou ver se... Vá, beijinhos a todos. Tchau. Tchau. Igualmente para ti e para todos. Tchau.